Bom, e quanto ao conjunto cromossômico? Nossos cromossomos, eles são todos iguais? Não, tá? A gente tem uma divisão de acordo com a posição do centrômero. Então, a gente tem os cromossomos que a gente chama de metacêntrico, quando a posição do centrômero, ela tá bem no meio do cromossomo. Então, a mesma quantidade de material genético que eu tenho em cima, eu tenho embaixo, tá? Então, os bracinhos deles têm os tamanhos iguais, praticamente, tá? A gente chama ele de submetaracêntrico, quando o centrômero está deslocado para a parte de cima, dividindo o centrômero em dois pedaços diferentes, tá? Dividindo o cromossomo em dois pedaços diferentes. O acrocêntrico, o centrômero está localizado na extremidade do braço curto, né? E ele passa a apresentar dois braços extremamente curtos e dois braços extremamente longos. E o que a gente chama de telocêntrico, que é o centrômero ocupando a extremidade total, basicamente não tem braço curto, né? Só realmente a parte de baixo dos braços longos. E esse tipo de cromossomo não é encontrado no ser humano. Então, a gente tem esses tipos aqui, tá? Bom, com relação aos cromossomos, tá? E a quantidade de cromossomos que a gente tem na célula e os cariótipos. Então, assim, ó, durante o desenvolvimento, as células diferenciam-se em germinativas, que são aquelas que vão formar os gametas, e aquelas que são somáticas, que são aquelas que formam o indivíduo como um todo. Os gametas, eles podem ser diferenciados das células somáticas pelo número de cromossomos que ele apresenta. Por quê? As células gaméticas, como eu sempre repeti isso pra vocês, elas têm que ter metade do número de cromossomos, porque na hora de juntar o gameta masculino com o feminino, eu regenero o número normal de cromossomos humanos. Se eu tivesse sempre a mesma quantidade que qualquer outra célula, eu ia ter sempre uma ampliação do número de cromossomos humanos, e isso não pode acontecer. As células somáticas, elas são células diploides. O que significa isso? Ela tem dois conjuntos cromossômicos. Ou seja, ela tem um conjunto paterno e um conjunto materno, tá? Então, nós temos cromossomos que eles variam, são 46 cromossomos, mas eles variam de 1 a 23, eles, né, têm 23 tipos diferentes. Significa, então, que eu tenho dois cromossomos número 1, dois número 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 e assim por diante, até os sexuais, que pode ser XX no caso da mulher ou XY no caso do homem. Então, cada cromossomo a gente tem duas cópias, tá? Ó, uma cópia, duas cópias, uma cópia, duas cópias, uma cópia, duas cópias. Essa aqui é uma célula diploide, né? 2N. 2N é duas vezes o conjunto, né? Então, se o conjunto tem 23, se o conjunto tem 32, enfim. Então, 2N é a representação de uma célula diploide. Então, no nosso caso, é 2N igual a 46, tá? E a célula haploide, ela tem um conjunto só, justamente por essa questão da divisão celular e por essa questão de formar gametas com metade do número de cromossomos, para que na hora de na hora que junte, que una esses gametas, eu tenha uma restituição do número de cromossomos total, tá? Então, no nosso caso, as células é N ou um N, né? Mas não preciso falar que é um N, né? N só tá bom. Então, N é igual a 23, no nosso caso, tá? Bom, existem diferenças entre homens e mulheres, entre machos e fêmeas de cada uma das espécies, e normalmente quem é responsável por essa diferença são os cromossomos sexuais, tá? Eles são chamados de sexuais, enquanto os demais, que não são envolvidos em características, não é que eles não são envolvidos nessas características nem um pouquinho, mas é que eles são mais envolvidos com outras características, que são os cromossomos autossômicos. Então, nós temos do par 1 ao par 22 são cromossomos autossômicos. E o parzinho 23 é o cromossomo sexual, sendo, como eu disse, XX homem, XY mulher. Nas células diploides, pares de cromossomos que são semelhantes no tamanho, na aparência e que carregam os mesmos genes, ou seja, esses 2,1, esses 2,2, esses 2,3, esses 2,4, ou seja, eles são pares, eles são idênticos. A gente chama eles de cromossomos irmãos ou cromossomos homólogos, tá? Por quê? Porque se a gente analisar a estrutura que forma eles, ambos têm genes para cor de olho, ambos têm genes para tipo sanguíneo, ambos têm genes para cor do cabelo, tá? Então são os dois cromossomos. Acontece que vem um do meu pai e um da minha mãe. Eles podem carregar informações diferentes, tá? Os genes não são iguais, né? São famílias diferentes, etc. Eles podem carregar informações diferentes, mas eles têm os mesmos genes para as mesmas coisas em cada um desses cromossomos, tá bom? Então, essa é uma característica extremamente importante no que diz respeito à homologia. Nas células somáticas humanas, nós temos, então, 46 cromossomos.
Logo, essas células possuem 23 pares de cromossomos homólogos, desses 22 autossômicos, diferenciando em 1 a 22, como eu disse para vocês aqui, e o par sexual XX ou XY, a depender se é homem ou mulher. Homens e mulheres apresentam os mesmos 22 pares de cromossomos, diferenciando somente nos sexuais. No caso da mulher, um dos cromossomos fica inativo, porque assim, gente, uma espécie não pode ter um indivíduo, né, da espécie com cromossomo a mais ou cromossomo a menos, porque isso é um erro, né, genético. Então, nós mulheres temos 2 cromossomos X, e o homem tem um só e tem o Y. Só que o Y, ele é pequenininho e ele contém só um gene que é muito importante, que é o que vai coordenar as características secundárias masculinas. Então, nós mulheres normalmente inativamos um dos cromossomos X de forma totalmente aleatória. Tem uma célula que eu inativo o X que veio da minha mãe, tem uma célula que eu inativo o X que veio do meu pai, tá? Então, falando em determinação sexual, quem determina o sexo da criança é o homem, porque ele dá ou o X ou o Y. A mulher só tem X, então não é ela que determina, tá? Por muito tempo acreditou-se que era mulher. Então, através da análise do cariótipo, o que é o cariótipo, gente? É essa representação dos cromossomos, para a gente saber se tem a quantidade correta, se tá faltando algum, se tá sobrando algum, tá? Eles são classificados em grupos, tá? 7 grupos de A a G, pelo tamanho e pela classificação, se são metacêntricos, submetacêntricos, telocêntricos, tá? Então, eles são classificados do 1 ao 22, sendo que o 1 é maior e o 22 é o menor, tá? Então, eles vão sendo classificados por ordem de tamanho. Essa criatura aqui tem 2 cromossomos X, então isso aqui é uma mulher, e esse aqui tem um cromossomo X e um Y, então ele é um homem. Quando a gente olha no microscópio, a gente olha isso aqui. A pessoa que analisa isso, ela tem um olho muito bom, um olho clínico muito bom, para conseguir classificar, né, esses cromossomos desses grupos, tá? Mediante a análise do cariótipo, é possível compreender as seguintes expressões. Então, como é que a gente representa um cariótipo, tá? Ou sexo masculino, 46,XY, né? Ele tem 46 cromossomos, sendo que ele é homem, então ele é XY. Ou 44A mais XY, tá? Que são 44 autossomos mais os sexuais. Ou 22AA, porque são 22 pares mais XY. O mesmo vale para a mulher, com a diferença que ao invés do XY, a gente tem os X e os X. Tudo bem, gente? É um conteúdo